Então, iniciando aqui 20h27 em ponto, iniciando aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão chegando. Eu não sei a que horas você está assistindo essa nossa live, mas eu posso te garantir que vamos deixar ela salva para você, porque a gente sabe que aqui tem muita coisa boa e nós queremos compartilhar contigo e que você conheça um pouco mais sobre esse tema tão interessante, tão modificador são os instintos. Agradecendo aí aos amigos que já estão entrando, que bom tê-los aqui. Fique tranquilos também, porque esse conteúdo ele vai ficar gravado para que você possa ter a oportunidade de falar com a gente e também de tirar dúvidas mais tarde. Manda nos posts, manda para a gente perguntas que nós vamos te responder tudo, tá? E vamos combinar, né? Que se você assistir também esse conteúdo e ele te apoiar e te ajudar, aí sim você vai curtir ele, vai compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que a gente também possa continuar contribuindo com outras pessoas. Que bom tá vendo aqui as pessoas, amigas chegando e entrando, e bem, agora, nesse momento, eu quero estar totalmente dedicada a esse pessoal que vai estar com a gente aqui na live, né? Que vai estar acompanhando a gente com atenção total para esse tema que é, assim, de uma relevância enorme. E aqui, Luana já chegando, né? Luana que vai estar compartilhando comigo. Gostoso, né? Bem-vindo a todos que estão chegando, né? Vamos ter esse bate-papo aí enriquecedor sobre esse tema que é uma delícia, tanto falar quanto ouvir sobre ele. Boa noite, Lu. Boa noite a quem está assistindo aí a nossa live gravada e a todos que estão aqui conosco, né? É isso aí. Tá dando eco, não é mesmo? Tá dando eco aí na entrada, então vou aqui usar o microfone, usar o fone, né? Assim? É isso. Tá dando eco, gente? Avisa pra gente aqui se está dando eco, se vocês estão ouvindo. Avisa pra gente para que a gente possa providenciar aqui uma conexão boa, para que essa escuta seja perfeita. Esse tema possa ser tratado e considerado com toda a importância que ele traz para nós, não é, Lu? Isso aí. Eu acho que melhorou, né? As meninas estão falando aqui Melhorou que melhorou. agora? Ótimo. Ai, ótimo, Que então. bom. Então, ótimo. Então, bom, muito Muito bem. bom. Muito bom falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre isso. Ele é um dos grandes caminhos de desenvolvimento, do nosso processo de desenvolvimento. A gente atua com isso há alguns anos, fala sobre isso há alguns anos e cada vez mais queremos falar e vamos falar aqui de forma mais profunda, trazendo mais conhecimento. Então, se vocês gostarem, compartilhem com as pessoas que estão à volta de vocês, porque realmente é um assunto que faz diferença na nossa vida. É verdade, Lu. E a gente já está aqui pedindo para que as pessoas, se quiserem compartilhar e entendendo que esse tema ele é relevante, como é, né? Entender de instintos é conhecer da base da natureza humana de cada um de nós. E é isso aí. Viemos falar e iniciar hoje, né, Lu, uma sequência de conversas sobre instintos, né? Uma sequência, a gente inaugurou domingo essa sessão, apresentando um pouquinho o projeto, mas agora a gente vai, de fato, iniciar a entrega desse conteúdo, de vários conteúdos gratuitos, para levar para cada uma das pessoas esse conhecimento com profundidade, para levar para cada uma essa reflexão mais apurada sobre como os instintos podem impactar de forma positiva, mas também negativa na minha vida, né? Isso aí, em vários aspectos, né? A gente vai falar aí, no final da live nós contamos quais são os próximos assuntos, mas hoje a gente veio fazer uma introdução geral
Fizemos até uma pesquisa, 90% relatou que sabia o que eram instintos, o que é muito bom. E também a grande maioria relatou que sabia o quanto isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E muitas vezes até algumas pessoas mandaram algumas perguntas relacionadas ao nosso comportamento. Tenho clareza de quais são os meus gaps, quais são os meus tropeços no dia a dia. E teve muitas pessoas que escreveram: olha, eu tenho clareza, mas não sei o que fazer. Outros escreveram: eu sou agressivo, sou ansioso, enfim, tiveram coisas nesse sentido. E tudo isso pode ter a ver com esses instintos. Então, entender isso e depois entender como mudar isso faz a diferença. É isso aí, Lu. Autoconhecimento para desenvolvimento. Eu sempre gosto de falar isso, né? Porque o autoconhecimento por si só não nos basta, a gente tem que aplicar ele, né? E tem muita gente amiga aqui chegando, sejam todos bem-vindos. Lu, então vamos ao tema, porque as pessoas estão ansiosas esperando por esse conteúdo. Então, fala pra gente, vamos começar falando o que são instintos. Boa, Carol. Quando a gente fala em instintos, muitas pessoas já ouviram falar, né? Mas às vezes a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia de comportamento, não sabemos muito como isso funciona. Mas instinto é algo biológico mesmo, né? Ele vem do nosso corpo. Lembrando que a gente precisa comer, que a gente precisa repousar, que estamos em perigo também. Então, os instintos, eu gosto de falar que eles são uma herança ancestral. Acho que a gente até falou um pouco sobre isso no domingo, né? Dos nossos ancestrais. Então, é um impulso natural, é algo que está inerente a nós, é biológico e muito forte, né, Carol? É muito forte, muito presente e anterior à nossa própria personalidade. Ou seja, antes mesmo da nossa personalidade, nossos instintos estão tomando decisões por nós aí no nosso dia a dia. Mas, em geral, o instinto é essa inteligência animal, né? Essa inteligência animal que fez com que a gente fosse sobrevivendo. Porque se a gente não tivesse os instintos, que nós já vamos falar, que são 3, talvez nós não estaríamos aqui hoje, né? A espécie humana não estaria aqui onde está hoje. Então, entender esses instintos, entender que eles são muito positivos no nosso dia a dia, é maravilhoso. Perfeito. E uma coisa que você falou que eu gostei muito é que eles são anteriores à personalidade. Então, Lu, eles devem ter uma força ainda maior do que a formação daquelas estratégias que a gente criou, né, e que formou na personalidade, né? E você falou que são 3 instintos. Então, conta para nós. Exatamente, Carol. São 3 instintos. O primeiro deles é o autopreservação. Então, tem a ver com cuidar da nossa garantia, da nossa segurança, da nossa estabilidade, da nossa questão financeira, inclusive. Mas o autopreservação ele vai garantir sobrevivência. Então, é um instinto de garantia de sobrevivência, né? De forma bem ampla aqui. O instinto... Então, o primeiro, então, a ser formado, se garante sobrevivência, foi aquele que nos manteve vivo. Exatamente, é esse aí, com certeza. Sem ele, nós não estaríamos aqui, né? O segundo deles é o instinto 1 a 1, ou seja, instinto sexual, é conhecido sexual ou 1 a 1, que tem a ver com nossos relacionamentos, tem a ver com a nossa capacidade de nos conectar com outras pessoas, de nos relacionar, de nos fundirmos a outras pessoas de forma 1 a 1, né? E por último, nós temos o nosso instinto social, que tem a ver com as nossas habilidades em estar em grupos, em nos mantermos em grupos, em viver em comunidades e ter relações nesses grupos, né? Ô, Lu, então, cada um desses instintos, ele traz, então, um conjunto de características, né? Você falou em 3 instintos, autopreservação, social e sexual, e cada um deles tem ele traz pra gente habilidades para nos colocar nesse dia a dia. E nós, assim que nascemos, nós já trouxemos esses 3 instintos. Inclusive, eles foram a primeira parte da nossa formação biológica, né? É a primeira coisa que se formou no nosso cérebro pós
coração, que é o primeiro órgão a ser formado, foi essa questão dos instintos. Inclusive para nos mantermos, para nos manter vivos, né? E aí eu fico pensando assim, né? Se nós não tivéssemos recebido isso que você diz que é essa herança ancestral, essa bagagem, eu vou falar ao final do dia hoje, um termo que eu adoro, que eu ouvi, que fez poesia nos meus ouvidos sobre instinto. Então fica aí que eu vou te dizer daqui a pouco o que é. Mas se a gente não tivesse nascido com isso, é provável que nós não estivéssemos aqui como espécie, né? Por exemplo, se eu não tivesse o instinto de autopreservação, eu a qualquer momento poderia colocar minha vida em risco, já que ele traz para a gente essa característica de sobrevivência. Você trouxe aí saúde, cuidado. Se eu não tivesse isso, eu colocaria em risco a minha vida enquanto ser humano. Ah, com certeza, né? E quem tem, e quando a gente olha para esse instinto de autopreservação, nós estamos olhando para garantias, né? Para garantias de várias formas, de segurança. Então, é exatamente isso. E na prática do nosso dia a dia, é exatamente isso, de olhar para a nossa vida aí de saúde, né? Olhar para a nossa vida de cuidados mesmo, de forma geral, né? De segurança, de tudo que traga uma certa estabilidade e cuidados conosco, né? E com as pessoas que estão à nossa volta. Boa. Segundo instinto que você trouxe para a gente foi o instinto sexual ou 1 a 1. Inclusive, esse sexual, né, esse termo, né, vem lá da psicologia, né, Lu? Você como psicóloga, fala para nós. Exatamente, vem da psicologia e muitas vezes quando a gente fala instinto sexual, né, ele é mal interpretado. As pessoas pensam, instinto sexual, não quero, não quero ter esse instinto aí não, mas ele traz muitas habilidades e tem a ver, como eu falei para vocês, dessa questão de relacionamentos 1 a 1, né, e a capacidade de se fundir ao outro, de se conectar verdadeiramente ao outro. E traz várias outras habilidades na prática. Então, aqui nesse instinto, a gente vai ver pessoas com habilidades de se posicionar, de ter uma energia mais forte, né? Elas vêm para a vida com essa energia de fazer, de acontecer mesmo. E esse instinto sexual tem alguma coisa a ver com sedução, sexualidade? As pessoas acham que tem a ver com sexualidade, né, Carol? Mas não tem a ver com sexualidade. Mas talvez sedução da forma mais ampla, sim. Mas não a ver com sexualidade, né? Não tem a ver com sexualidade. É muito confundido muito esse instinto. Uhum. Aqui já estão perguntando, Lucy, aqui ó, dizendo pra gente, pode dizer que um instinto está associado à pulsão da vida e outro de morte? Me fala um pouco disso. Exatamente, a gente pode fazer sim. A Nath que trouxe aqui a pergunta, né? Com certeza, a gente pode falar sim de pulsão de vida, né? É uma energia vital que vem da psicologia, da psicanálise, que fala muito sobre isso. Então, com certeza, a gente pode falar que os instintos têm a ver com essa energia vital, essa pulsão de vida aí. Com certeza. Essa foi uma das grandes contribuições da psicologia para o estudo da mente humana, né? O terceiro, então, instinto de preservação, instinto sexual e o instinto social. Esse instinto, ele vai trazer para a gente o quê? Que capacidade? O instinto social, como a gente conversou um pouco, né, vai trazer essa capacidade de estar em grupo, de pertencer a grupos. E na prática, são pessoas que geralmente vão ter habilidades em se conectar em grupos grandes ou de ter lideranças em grupos, de estar presente em movimentos mais sociais, né? A gente vai ver essa capacidade de verdadeira conexão em grupos. Essa é uma grande habilidade que esse instinto traz. Então é o seguinte, se ele está trazendo essas habilidades, o contrário também é necessário. Se eu não tivesse instinto de autopreservação, como eu falei, é provavelmente que a minha vida tivesse em risco. Se eu não tivesse instinto sexual, é provável que eu não conseguisse estabelecer relações com o outro. E olha, no dia a dia, muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Vocês conhecem aquelas pessoas que não conseguem manter relacionamentos duradouros?
é provável que o instinto sexual dela não seja, ela não esteja sendo usadas habilidades desse instinto. E social, se eu não tivesse esse instinto, eu teria uma grande dificuldade de pertencer, de estar nos grupos, né? E é importante dizer, gente, que esses instintos, eles são muito rápidos. São assim, ó, eles se antecipam à nossa razão e à nossa vontade. Então é mais ou menos assim, é inconsciente. A gente, quando menos espera, já tomou uma atitude levada por esses instintos, né? Já tomamos atitude e quando a gente vê, só estamos vendo a consequência dessas atitudes. Nós não percebemos, às vezes, nem a consequência, porque estamos tanto, elas são tão primitivas e instintivas que nós não percebemos. E é importante dizer que os instintos, gente, são insaciáveis. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais eu atendo a esse instinto, mais ele vai demandar. Então, digamos que eu esteja atendendo ao meu instinto de autopreservação. Ou seja, eu busco me proteger, busco segurança, busco só estar ligada nisso. Quanto mais eu faço isso, mais instintivamente eu vou querer. E imagina, se a gente está buscando construir um ser em equilíbrio, porque esse é o grande desejo de todos nós. Se eu estou buscando equilíbrio, se eu exagero em algumas coisas, com certeza ele está tirando energia de outro lado, né? Se, por exemplo, eu tenho o meu instinto social em demasia, né? E aí eu começo a estar nos grupos, me relacionar com os grupos, ganhar afetividade dentro dos grupos, quanto mais eu faço isso, mais eu vou querer fazer. Ou seja, os instintos, eles são insaciáveis na busca do seu atendimento. Mas eles também são uma fonte inesgotável de energia, gente. Energia emocional, energia física, energia mental e também espiritual. Ou seja, dentro dessa energia existe um potencial extraordinário. E esse potencial extraordinário pode estar subutilizado em cada um de nós. Sabe por quê? Porque a gente desconhece esse potencial. E eu posso ter um potencial enorme. Se eu não acesso ele conscientemente, eu não vou conseguir colocar essa energia vital na direção dos meus objetivos. Então, às vezes, eu fico patinando na vida em algumas coisas, tendo o recurso. Eu posso ter vindo aqui para a vida, na verdade, eu vim para a vida munida de todo esse potencial energético. O problema é que eu não abro essas caixas, elas abrem sozinhas e se manifestam de forma voluntária, ou seja, de conformidade com a sua demanda. E, gente, nós diferimos, né? Nós somos o único ser do mundo animal que temos uma coisa chamada inteligência, livre-arbítrio, vontade própria. Se a gente tem essas características, é para que nós possamos usá-las na construção da pessoa que nós estamos nos tornando. E muitas vezes nós não dominamos o ferramental que a gente trouxe. A gente vem simplesmente sendo demandado, né? A gente vem sendo influenciado, porque os instintos, gente, influenciam diretamente as nossas relações, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal. Eles influenciam mais ainda que a nossa personalidade. Né? Eles influenciam mais que isso, né, Lu? E é incrível essa força. É incrível essa força nata, né? A gente pode dizer que esses instintos, eles, voltando lá no início, nós nascemos, Lu, com eles de forma equilibrada? Como é que foi isso?
Exatamente, Carol. Na verdade, nós nascemos de forma equilibrada, mas eu só chamando a atenção para um ponto que você trouxe aqui que me soou muito interessante, a questão da insaciedade dos nossos instintos, né? A Natália até escreveu aqui, o instinto também tem vontade própria mesmo, né? E são É verdade. insaciáveis. E a gente sempre fala que as emoções, elas são bioquimicamente viciantes, mas o instinto, ele é biológico, então ele é insaciável muito mais do que nossas emoções, né? Então, quanto mais eu tenho um comportamento relacionado a um instinto determinado, mais eu vou buscar agir por esse instinto, né? E poderia ser o contrário, né? A gente poderia dizer, ah, não, eu atingi isso, agora tá tudo bem. Não. Quanto mais eu alimento, mais ele quer, né? É mais ou menos assim. Diga, Lu, Carol. Lu, a Loélia está perguntando aqui, como é que o instinto sexual influencia o dia a dia? Oi, Loélia, que bom tê-la aqui. Fala para nós, você como boa representante desse instinto. Boa, Loélia. O instinto sexual, ele influencia de várias maneiras, né? Nós vamos ter uma live na sexta-feira só para falar disso, viu? Mas trazendo um pouco desse assunto, o instinto sexual, ele tem uma capacidade de trazer para a gente no nosso dia a dia, como já falei, essas relações um a um, relações intensas, mas também traz um nível de energia muito grande. Então, as pessoas que acessam com muita facilidade esse instinto, tem muito impacto, buscam uma certa liderança, estar à frente de algumas coisas, mas também podem ser um pouco agressivas na sua forma de se expressar ou de se comportar no seu dia a dia. Então a gente vai ver com bastante detalhe aí na sexta. Oi, Carol, Lu, tô lhe fui ouvindo. eu que Oi, travei tô ou lhe ouvindo você? bem. Fui eu que travei. Ah, tá. Você tinha feito uma pergunta, né? A questão dos instintos, né? A princípio, nós nascemos com os três instintos, nós temos a habilidade dos três instintos. Então, o ideal é que a gente use os três, né? E às vezes a gente usa em determinadas situações. Então, por exemplo, quando o meu relacionamento está em crise, pode ser que eu use mais o meu instinto sexual, utilize mais essas características de me conectar com o outro, olhar para o outro, dar mais atenção para entender como que eu posso evoluir nesses aspectos, né, para melhorar essa crise, para sair dessa situação, né? Por exemplo, quando eu estou com uma situação financeira desafiadora, é, né, sei lá, uma situação financeira desafiadora, eu posso olhar para o meu instinto de autopreservação e ele me ajudar a cuidar dessas finanças, né? Ou, sei lá, cuidar mais da minha família, que garanta uma certa segurança financeira para o todo, né? De olhar para isso, então, né? Se eu estou com esse desafio, posso usar esse instinto a meu favor. E por último, se eu precisar me integrar a algum grupo, me conectar, fazer um networking ou ter uma liderança de certa forma, eu acessar as características desse instinto social, que é esse instinto que nos traz essa habilidade de estar relacionados a grupos. Então, o ideal é que a gente usasse cada instinto como uma lente de aumento para cada situação, para todas as situações que a gente precisasse, não é, Carol? Então, assim, eu dei três situações hipotéticas aqui, mas poderia ser qualquer outra. Se eu preciso, eu uso determinado instinto, porque eu vim com essa competência. Mas a realidade é um pouco diferente disso, né? A gente vai ver que não é bem assim, não é, Carol? É verdade, Lu. É muito bacana isso que você falou, que nós nascemos prontos para. Só um minutinho, deixa eu só olhar aqui a nossa rede. Tá me ouvindo bem, Lu? Sim, tranquilo. Me ouvindo? Nós Pessoal dos nascemos
Oi? Sim, tô ouvindo. Aham. Conectando, teve uma queda aqui na minha rede, coisas da internet, né? Voltando. Então, nascemos prontos com os três instintos para ser acessados a qualquer momento, no momento em que precisássemos dele. Só que não foi isso que aconteceu. E sabe por que não foi isso, Lu? Porque houve uma distorção da utilização desses instintos. Porque nós passamos por experiências traumáticas. E essas experiências traumáticas distorceram a utilização desse instinto. E aí a gente desequilibrou eles, na verdade, né? Foram experiências lá na infância, ainda experiências cedo, que desarmonizaram esses instintos. E aí um desses três instintos se avolumou, ganhou uma dominância exagerada. E nós passamos a viver em função dele, como se ele fosse a coisa mais importante do mundo, como se ele fosse o único instinto existente. Então, esse instinto dominante, ele ocupou a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. E nós canalizamos toda a energia para atender a ele. Fazemos o que for necessário, colocamos toda a energia, e aí, gente, o que acontece? Mesmo sem precisar usar ele, nós estamos usando. Mais ou menos assim. Vamos falar de quando o instinto de autopreservação ele é dominante. Eu fico o tempo todo preocupado com sobrevivência. Eu fico o tempo todo preocupado com saúde, com segurança, mesmo sem precisar. É mais ou menos assim, né? Eu fico... Oi, Lu. Não, eu ia falar, eu ia dar um exemplo aqui que eu lembrei agora, né? Eu tenho uma pessoa Fala que eu pra gente. convivo que vai no mercado e compra coisas a mais, desnecessariamente, né? Estoca coisas em casa, né? Às vezes, quando o instinto de autopreservação ele tá muito exacerbado, isso pode acontecer, né? Ou assim, ir no mercado, ir em um mercado, aí em outro, para fazer compras diferentes, porque tem diferença de centavos, né? Na compra ali, né, do produto, ou assim, comprar mais porque fica mais barato o montante, né? Então tem esse olhar sempre para garantir essa estabilidade, né? Essa sobrevivência. É isso mesmo, e porque isso é bem importante. Esse instinto que dominou a consciência, ele não deixa a gente pensar de forma equilibrada. E aí, aquela pessoa que tem esse instinto vai estar o tempo todo preocupado. Será que eu vou estar seguro? Eu preciso economizar porque amanhã eu vou precisar. E aí, cuida da saúde. E cuidar da saúde é bom, só que de forma exagerada. Dizendo tipo assim, ó, não, eu não saio à noite porque eu tenho que acordar cedo. Então, são esses exageros, né, que não permitem que a gente viva uma vida plena. Quando, por exemplo, o instinto sexual, ele dominou a minha consciência, tudo o que importa é a minha relação um a um. Toda a minha energia está voltada para isso. E daí sufoco o meu companheiro, porque eu estou o tempo todo com a minha energia nele, né? Ou sufoco a relação com que eu estou destinando energia. Quantos pais, quantas mães não sufocam seus filhos, porque estão o tempo todo canalizado a sua energia de forma desequilibrada, nessa relação um a um. Né? Ou E até nos também, relacionamentos, né? Em outro tipo de coisa, amizade, casamento, enfim, né, Carol? No sentido de ciúme, de proteção demais, de querer estar conectado ali com aquela pessoa e não querer que outras pessoas se envolvam, né? Então, é uma fusão meio forte que às vezes não dá espaço para outras coisas, né? perfeito, Lu, e muitas vezes as pessoas pensam que isso é ciúme, mas às vezes não é ciúme, é só o excesso de energia canalizado para uma única relação ou para poucas relações. Lá no ambiente do trabalho, isso traz o quê? Agressividade, traz muita competitividade e impulsividade. E, gente, a gente sabe que
tudo em excesso atrapalha. É bom uma pessoa competitiva dentro do ambiente organizacional? É claro, só que o excesso de competitividade passa da conta. E ao passar da conta, eu perco ponto numa questão chamada inteligência emocional, que tem o equilíbrio num dos seus fatores importantes. Por exemplo, se eu tenho instinto social exacerbado, é provável que eu esqueça da minha família, da minha saúde, das minhas relações importantes, porque eu estou conectada efetivamente com o social, com os grupos, com o meu desejo de poder. Né? E do mesmo jeito, então, olha, o exagero, aquele instinto que dominou a tua consciência, ele traz um mega prejuízo energético e de olhar. A nossa lente fica nublada e a gente só olha para um lugar e não dá para fazer isso. E aí, Lu, do mesmo jeito que eu tenho um instinto que cresceu e dominou tudo, ele tirou energia de outro instinto, né? Que foi o quê? Com certeza, né? Com certeza. O ideal fosse que a gente utilizasse os três de forma equilibrada, mas não é isso que acontece. Então, esse que a Carol trouxe, que você acabou de trazer, é de forma exacerbada, toma muitas decisões pela nossa vida que a gente nem imagina. E o outro é reprimido, é rejeitado, a gente tem pouco acesso. Antes de você falar do rejeitado, eu queria falar do porquê, né, que ele se exacerbou, para que as pessoas possam entender. Ele se agigantou, Lu, porque eu tive uma experiência de falta lá na infância, entende? Então, gente, se lá na minha primeira infância eu tive uma vida com privações financeiras, com realmente privações, ou com uma mãe muito doente, então eu tive essa percepção, eu vou crescer cuidando dessa área, mas botando muita energia nessa área. Então eu vou cuidar do dinheiro para ele nunca faltar. E mesmo em condições, mesmo já tendo uma vida equilibrada, uma vida estruturada, para mim isso é total prioridade. Então, a experiência de infância foi uma experiência de falta. Por isso essa área se agigantou. E aí ela tomou o espaço dessa outra área, né, Ana? Né, Lu? Exatamente. A Ana entrou aqui, né? Ana entrou, eu ia dar um tchauzinho para ela. Exatamente. Muito bom. E é exatamente isso, Carol. Então, o predominante tem a ver com isso. E o rejeitado é aquele que a gente pouco acessa, né? Que a gente muitas vezes deveria ter as habilidades desse instinto também, porque ele veio conosco, mas a gente rejeitou. Tem a ver com experiências traumáticas. Então, por exemplo, uma criança que sofreu bullying lá na infância. Sofreu bullying, teve uma questão de não gostar, não se sentir bem em relacionamentos com as pessoas, de estar em grupos. Pode ser que ela venha para a vida adulta rejeitando esse instinto, no sentido de se afastar desse instinto social, de querer estar em contato com grupos, com mais pessoas, porque isso não lhe traz uma sensação, uma sensação mesmo positiva, né? Então tem a ver com com trauma mesmo, né? São situações diferentes em idades diferentes. Aos poucos a gente vai falando um pouco mais disso aqui durante as nossas semanas aqui de muito conteúdo que vem por aí. Mas tem a ver com isso, né? E aí, assim como nós temos competências com os predominantes, mas muitos desafios também com o predominante, nós também vamos ter desafio com o reprimido. Ou seja, então, tanto o predominante quanto o reprimido nos trazem alguns desafios no nosso dia a dia, em várias áreas, né? Então, por exemplo, se eu tenho qualquer um dos instintos predominantes e reprimo a autopreservação, eu posso ter problema com gestão de tempo, administração dos meus recursos financeiros. Isso pode ter um impacto na minha carreira, né, na minha vida social, no meu bem-estar material. Pode ter, né? Eu posso não olhar para a minha saúde, eu posso estar doente e trabalhar doente, ou né, não ter atenção para a minha saúde, para a minha família, enfim. Isso tudo quando eu não olho, quando eu não tenho esse instinto na minha vida presente, né? Quando eu rejeitei ele, ele, está reprimido. Essas são algumas das características.
Eu posso falar que é exatamente isso mesmo, né? Porque eu tenho esse instinto reprimido, eu tenho instinto preservação reprimido. Gente, uma vida inteira com pouco olhar para a saúde, né? Só há pouco tempo, há cerca de um ano, é que eu estou com personal constante, fazendo ainda somente 2 vezes por semana. Já infartei, ou seja, já tive problemas sérios por não olhar para isso, né? Então, para mim, é muito claro o valor desse conhecimento. Muitas vezes, assim, eu tenho a minha agenda hiperlotada, porque estou em movimentos de trabalho, e às vezes as minhas filhas ficam dizendo: mãe, passa um pouquinho mais de tempo com a gente, ou seja, deixo a família um pouco de lado. Tudo isso é efeito do autopreservação reprimida. Exatamente. E assim, né, Carol, a consequência de você ter infartado foi você não ter olhado para a saúde, mas não só isso, né? Depois de ter infartado também, né? Depois que você teve uma consciência maior sobre isso, é claro, né? É um trabalho no nosso dia a dia, mas o reprimido é muito difícil de trabalhar. Nós já vamos falar sobre isso, mas tanto o predominante quanto o reprimido são dois grandes desafios, porque um eu tenho demais, é viciante, ele tá ali, tá tomando decisões por mim, e o outro eu não tenho essas habilidades. Então é um trabalho muito árduo olhar para esses dois instintos, né? É, Com certeza, Lu. E é assim, ó, não é não ter, viu, gente? Porque lembre, eu ganhei as 3 caixas, só que eu não abro essa. Eu não uso. tenho, mas eu não uso a habilidade. Né? E é lasca ouvir isso, né? Porque mexe um pouco com a gente, né? Essa coisa. Mas aí é pura verdade, viu? Pura verdade, experiência própria. Exatamente. E quando a gente fala de instinto sexual reprimido, social, por exemplo, vamos falar do social primeiro, vamos seguir a ordem aqui que a gente falava. Social reprimido, vou ter dificuldade em me conectar a grupos, vou ser uma pessoa que posso ser muito distante, achar que eu não preciso das pessoas e mais, não só que eu não preciso, que as pessoas não precisam de mim, né? E aí tem uma dificuldade em trabalhar em equipe, em trabalhar em grupos, em liderar alguns grupos, porque não vê valor nisso, não, né? É um esforço muito grande para fazer esse trabalho no dia a dia, né? Pois É, é, Lu. E essa questão da inteligência emocional, né? Ela pede cada vez mais um olhar mais ampliado sobre o ecossistema. Imagina uma pessoa que tem esse instinto social reprimido, a dificuldade que vai ser pertencer, que vai ser olhar para as necessidades do outro e não para as suas, né? Porque o social reprimido deve trazer uma característica mais individual, né, para a pessoa. exato, né? Então imagine quando a gente vai para uma empresa que tenha esse instinto reprimido. Nós trabalhamos em algumas empresas que têm essa característica, não é, Carol? E aí nós vamos ver aí uma grande dificuldade das pessoas em trabalhar em equipe, de entender que precisa do outro, que a sua contribuição é importante para o outro, mas que o outro também é importante para ele, né? E de se relacionar, de ir para um happy hour, às vezes, para fazer relacionamento, entender que isso também é importante no processo aí de conexão, de equipe, né? De desenvolvimento, de motivação, enfim. Com certeza. Várias coisas que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? E por último, sexual. Se eu tenho sexual reprimido, eu vou ter dificuldade em me entusiasmar com as coisas, mesmo gostando muito. Posso ter uma dificuldade em ser muito próxima das pessoas, inclusive convivendo com elas, viu, gente? Então, pode ser uma pessoa que seja muito família, mas que tem dificuldade em se conectar de forma mais profunda com essas pessoas. Tanto no casamento, quanto na família, quanto com amigos. Então, pode ser que esteja rodeado de amigos, rodeada de família, mas não consegue se conectar verdadeiramente, né? Com pessoas específicas. Às vezes nem com filho, né? Tem esse desafio Duro aí. isso, né? Duro isso. Exatamente. E é isso, esses são os desafios. A gente vai ver que são vários desafios que nós encontramos aí, tanto no predominante quanto no reprimido. Mas não para só por aí, né? Nós temos, além desses dois, um que vem nos salvar, viu, gente? É como se fosse nossa boia aí, que é
o instinto normal, o instinto que está aí no nosso dia a dia, que a gente já consegue acessar ele, mas que ele não está em demasia e também não está rejeitado, né? Porque o que está predominante, como nós falamos, quando você viu, ele já tomou decisão por você. Quando você viu, quem tem instinto sexual já tomou uma atitude impulsiva, por exemplo. Impulsividade é uma das características desse instinto. Já tomou uma decisão impulsiva. Conexão também, né, Lu? Porque a Roberta aqui, Instinto Sexual, tá dizendo pra gente assim, ó, eu sou pura conexão. E de fato, só que essa conexão se dá, Roberta, um a um. Não se dá com todo mundo. Você escolhe as pessoas para se conectar. É engraçado, porque o instinto sexual, ele chega numa festa, tem uma mesa grande, várias pessoas, passa a noite inteira fazendo o quê? Conversando com quem, Carol? Com uma pessoa, né? Que ele se conectou e, ó, fica lá conversando a noite inteira com aquela pessoa, né? E aí cria um relacionamento profundo, mas com uma pessoa. Já que é instinto sexual, social, chega num evento, conversa um pouco aqui, um pouco lá, né? Eu brinco que a Carol, quando chega num evento, ela senta numa mesa aqui, senta na mesa lá, senta na outra, quer estar junto com todo mundo, né? Se puder, vai viajar com todo mundo que der. Não é verdade, isso? é verdade. É isso mesmo. E aí, esse instinto normal, ele está presente na nossa vida, ele está presente na nossa vida, mas de forma equilibrada, um pouco mais... Quando eu preciso, eu realmente acesso as características dele, sem ele tomar decisões cegamente pela nossa vida, mas também sem estar presente, sem não estar presente na nossa vida, né? Então, ele está e com grandes habilidades aí que podemos acessar. Lu, então eu posso dizer assim, ó, os 3 instintos, 3 caixas. Uma porta quebrada e aberta, escancarada, e está saindo de lá tudo o tempo todo. O outro, esse aqui é o dominante. O outro, rejeitado, reprimido, com as portas fechadas com cadeado. E o outro com a porta que você pode acessar a qualquer minuto. Então, essa é a analogia dos 3 instintos. Então, gente, resumindo, nós temos a psicologia traz para a gente a clareza da importância dos instintos no nosso dia a dia, né? Explicando que esse é uma energia primitiva e que ela foi anterior à formação da personalidade. Lembrem-se, a personalidade, que é a estratégia que a gente construiu para vir para a vida adulta, ela é posterior aos instintos. Logo, esses instintos são mais fortes. Nós nascemos com os 3 instintos, né? Os instintos, nascemos com eles em equilíbrio e, por experiências traumáticas, eles foram distorcidos. E eles vêm desequilibrando a nossa tomada de decisão. O instinto de autopreservação, ele traz para a gente segurança, olhar para a saúde, sobrevivência. Então ele cuida, ele nos ensinou a cuidar de nós. O instinto sexual trouxe para nós o grande ensinamento de nos relacionar de forma profunda e conectada com o outro. E o instinto social trouxe para nós o conhecimento, o ensinamento de pertencimento, ou seja, nos deu as dicas de pertencer, de fazer parte disso. Então isso aconteceu de forma natural, nós temos essa herança, né? Só que pelos traumas que todos nós vivemos, gente, não tem ninguém de nós que não tenha passado por traumas lá na infância. Então, pelos traumas que nós passamos, um desses instintos se agigantou e tomou proporções enormes em nossa vida. Sequestrando a nossa energia, sugando toda a nossa energia. E ele é a nossa prioridade. Ele sequestra e coloca a lente das vontades dele sobre a nossa visão. E toma decisão o tempo todo por nós. Porque se estivermos no piloto automático, a gente nem percebe que ele está tomando essas decisões. Então a gente tem esse instinto que dominou a nossa energia.
por ter dominado essa nossa energia, ele tirou muita energia de um outro instinto que nós rejeitamos. Mas por que que isso aconteceu? Porque lá na experiência de infância, a gente teve um trauma, e aí foi um trauma mesmo, que nos desconectou das competências desse centro que nós rejeitamos. Nos desconectou e a gente não quer viver aquela energia. E a gente gosta de não acessar aquela energia. A gente até gosta, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Nós até nos orgulhamos disso. Mas por quê? Porque nós estamos em total desequilíbrio instintivo. E tem um terceiro instinto que se manteve equilibrado, como fiel da balança, nos ajudando a vir para a vida com um pouco mais de equilíbrio, tá? E qual é o nosso grande objetivo como pessoas, como seres humanos, é nos reequilibrar. E para reequilibrar, nós precisamos nos conhecer. Então, esse é o resumo do que é o instinto, né, Lu? E aí a gente vai falar deles a partir de agora, né? Vamos conhecer os instintos. Como é que vai se dar isso, Lu? Exatamente. Hoje é só um geral aqui do conceito, mas a partir de amanhã, às 20h27, então amanhã, quarta-feira, 20h27, nós temos uma live só para falar do instinto de autopreservação. A Aline e a Natália estarão aqui só para falar sobre isso. Então, quem ficou curioso aí de quais são os desafios, como se comporta no dia a dia, estejam presentes aqui amanhã. E na sexta, temos outra live para falar do instinto sexual. No domingo, do instinto social. Então, nós vamos trazer características mais profundas essa semana do instinto puramente, como se comporta no dia a dia, o que ele traz de competência e desafio. Esses são os nossos temas das lives nessa semana. Muito bem. Então, essa semana, Lu, nós vamos conhecer como é que se comporta cada instinto. Porque o objetivo é ganhar equilíbrio, mas a gente não pode transformar aquilo que a gente não conhece em profundidade. Então, a gente estruturou esse nosso bate-papo de forma a que a gente possa conhecer profundamente as características positivas, ou seja, as habilidades, as competências que o instinto de preservação traz. Mas também nós vamos conhecer em profundidade os desafios, ou seja, aquelas coisas onde quem é instinto de preservação tropeça. Quem é instinto? Porque, gente, nós tropeçamos no dia a dia nas nossas características. E, gente, a gente tropeça nas mesmas coisas. Porque eu digo que não tem problema tropeçar, mas que não seja. A gente pode cometer 1000 erros, só não dá para ser o mesmo erro 1000 vezes. Só que esses desafios vão fazendo a gente tropeçar sempre no mesmo lugar. Então, a partir de agora, amanhã, instinto e preservação, sexta-feira, com Natália e Aline. Na sexta-feira, instinto sexual, com Luana e Aline. Natália, Aline. Aline. E no domingo, às 11h11, nós vamos falar sobre instinto social, né? Como é que eles contribuem para nós e como é que eles nos atrapalham. Uma coisa bacana da gente ouvir é que todos nós estamos em um momento das nossas vidas. E tem coisas que a gente gostou, tem coisas que a gente está usando ao nosso favor, mas tem coisas que vêm nos atrapalhando. Eu vou fazer 50 no ano que vem. Há 50 anos eu venho convivendo e tropeçando em algumas coisas, que só a partir do conhecimento dos instintos foi que eu comecei a trazer para minha consciência, intencionalizar a minha tomada de decisão. E isso é um mega desafio. Oi, Valéria, querida, bem-vinda. Carol, Valéria tá falando assim, são muitos desafios, são muitos, mas tem saída, não é assim? Tem saída, tem por onde nós começarmos a olhar. E realmente, nós estamos falando de algo que é instintivo, que é forte, que é biológico, mas que nós podemos ter consciência e trazer luz para o nosso comportamento baseado nisso, quer dizer que nós vamos ter resultado, né? Se é tão forte, mas que conhecendo eu consigo melhorar, então tá ótimo.
Lu, quando a gente vai, e aí eu quero trazer para todos vocês de que toda essa base de pesquisa, ela é feita no dia a dia da vida das pessoas. Ou seja, nós, na verdade, nos últimos seis anos, mais de 3.000 pessoas estudadas nas características de seus instintos. Ou seja, uma base de comportamento com similaridade. Então, nós vamos trazer essas informações para vocês aqui. Então, se vocês têm aí pessoas que vocês gostam e que vocês sabem que tem problema no seu comportamento no dia a dia, convida elas para assistir essa série. Essa semana nós vamos estar explicando esses relacionamentos. Então, esqueçam, terça-feira, sexta-feira e domingo. Nós vamos nos encontrar sempre nos mesmos dias. Terças, quartas, sextas e domingos. É isso, Lu? Isso aí, exatamente. E assim, ó, se tiverem dúvidas, a gente vai abrir a caixinha de perguntas para que vocês já mandem para a live de amanhã. E também estamos dispostos a responder aqui hoje. Se alguém tiver dúvidas sobre algum dos instintos aqui, pode nos perguntar também. Mas É sabendo que verdade. amanhã o foco é a questão do instinto de autopreservação, mandem suas perguntas. O que vocês quiserem, estejam aqui conosco, compartilhem com as pessoas próximas, com os amigos, com pessoas que vocês entendam que faz sentido esse conhecimento, que vai É ajudá-las, né? isso. E vai ajudar a vida de vocês, que elas saibam também. É isso aí, Lu. E nessa série, que é uma série com vários encontros, gente, nós vamos aqui trazer várias pessoas muito bacanas para falar exatamente das suas vivências. O que é que nós queremos? Nós queremos que a partir da vivência das pessoas, quando elas falam do seu dia a dia, quando elas falam dos seus desafios, você se identifique e diga assim, poxa, eu acho que eu sou do instinto autopreservação mesmo. Então, eu já sei disso, já estou aqui com indicativos de quais são os meus desafios. Ah, não, eu sou instinto social. Né? Nós queremos, ao final desses encontros, que você tenha mais clareza e consciência de como você toma decisão, guiado pela essa vertente instintiva, para que aí seja um forte embasador do teu processo de autodesenvolvimento. Novamente, eu lembro que autoconhecimento tem que visar autodesenvolvimento. Muitas das pessoas usam, hoje, nós somos bombardeados por informações. E você sempre deve estar se perguntando, todos nós, para que eu estou adquirindo esse conhecimento? Se for para botar dentro da gaveta ou só para saber, talvez não tenha tanta importância. Mas aqui eu garanto a você que entender de instintos vai te ajudar a modificar a tua vida. Entender de instintos vai ajudar você a se relacionar melhor com teu companheiro ou companheira. Entender de instintos vai te ajudar a criar teus filhos. Entender de instintos vai te ajudar na tua carreira, vai te ajudar na tua transição de carreira, se você está buscando isso. Isso, entender de instintos é entender do como você foi formado. E isso é fundamental para quem quer se relacionar, influenciar, liderar, conviver e ser feliz com pessoas. Isso aí, ó, o pessoal tá comentando aqui, o Renato tá comentando, o Renato não é amanhã, é na semana que vem, na terça que vem, viu? E vamos esperar vocês, então, amanhã nessa live, falando sobre o instinto de autopreservação, às 20h27. Lembrem de compartilhar, além de você saber o seu instinto, é muito importante que você entenda o instinto das pessoas que estão à sua volta, para que você se relacione cada vez melhor com elas, né? Nós vamos trazer aqui várias pessoas falando de saúde, falando de relacionamento de casais, amizade, carreira. E entender isso faz muita diferença mesmo. Então, obrigada aqui por todos que estiveram aqui, por você que está assistindo essa live gravada. Nosso tempo está acabando aqui, né, Carol? Isso mesmo, Lu. E aí eu disse que eu ia trazer uma citação que eu amo, de uma pessoa que eu respeito muito, que fala de comportamento, né? Que ele diz o seguinte, é que os instintos são segredos que os nossos antepassados estão sussurrando nos nossos ouvidos. Segredos de sobrevivência, ou seja, esses ancestrais dizem para nós, ensinam para gente como sobreviver,
como nos relacionar e como nos integrar na sociedade e nos grupos. Olha que coisa generosa, né? O Domingos Cunha, o padre Domingos Cunha traz essa citação e eu amo ela, porque para mim ela engloba o que é instintos, ela engloba a importância disso em nossa vida. Então, gente, nossa gratidão, nosso beijo, nosso abraço e queremos encontrar vocês essa semana aqui. Amanhã, falando de preservação. Sexta, falando do instinto sexual. E domingo, comigo, falando do instinto social. Beijo grande, obrigada, Lu. Foi ótimo. Beijão, gente. Até amanhã às 20h27. Um abraço. Até mais. Tchauzinho.